Beleza, bom, então o que faltou acabar da última aula foi a força de resistência do ar, tá? Então, olha só, a força de resistência do ar, ela é uma força bem importante, que 90% das vezes ela é desprezível para nós, porque ela é bem complicada de entender, mas o Enem e a URGS algumas vezes têm feito umas questões complexas sobre isso, tá? Então, isso aqui não é uma coisa muito simples não, mas vamos com calma. Primeira coisa que é muito importante botar na cabeça, a força de resistência do ar é uma força variável. A gente não é muito acostumado a trabalhar com forças variáveis. A maioria das vezes, para nós, as forças são constantes. A força de resistência do ar depende da densidade do ar, depende da área frontal do corpo, tô vendo aqui, né? Densidade do ar, área frontal do corpo, coeficiente de arrasto aerodinâmico. Isso aqui é uma grandeza bem complicada, tá? Que depende do material de que é feito o corpo, até a pintura do corpo influencia nisso, tá? Daí tu vai me dizer assim, professor, mas vou ter que saber tudo isso de cor. Não, essa fórmula não cai, tu não tem que saber isso de cor. O que tu tem que saber da resistência do ar para resolver todas as questões que já caíram? Primeiro, ela é uma força variável. Segundo, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. É isso que nos interessa. Bota bem aqui, ó. A força de resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Então, se um corpo está em repouso, aqui saiu o repouso, né? Se um corpo está em repouso, a força de resistência do ar vale zero, porque ele não tem velocidade. Ela só começa a existir a partir do momento que tu começa a te movimentar em relação ao ar. E aí, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Quer dizer, se a velocidade dobra, ela aumenta 4 vezes. Se a velocidade triplica, ela aumenta 9 vezes. Então, qualquer pequena mudança na velocidade vai dar bastante mudança na resistência do ar. Agora, o que eu quero? Eu vou te explicar uma questão do Enem, que mais adiante vai cair. Vou deixar em segredo para vocês depois descobrirem ela. Mas o que eu quero que vocês façam? Pega agora o verso dessa folha aí. Se o verso dessa folha estiver ocupado, pega da próxima, tá? A gente precisa de uma... O bom é ter um verso de uma folha em branco total, que a gente vai fazer uma descrição de um corpo em queda livre com resistência do ar. Então pega o verso da folha em branco aí, dá um pause no vídeo e depois continua. Então olha só, olha o título. Corpo em queda com resistência do ar. Então tá vendo que já não é queda livre, porque se fosse queda livre não tem resistência do ar. Como que é na queda livre, gurizada? Como que a gente faz queda livre? Eu boto um corpo aqui, não tem resistência do ar. Qual é a única força resultante que atua na queda livre? O peso. Então esse corpo vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e a força sobre ele é constante. O peso, né? Enquanto o corpo cai, a força resultante é o peso. E aí, a aceleração do corpo é a gravidade. Como a força resultante é constante, a gravidade também fica constante. Então a gente diz que o corpo cai em mRUV, que é aquilo que a gente estudou, movimento de queda livre. A aceleração dele vale 10 metros por segundo. Quando que vale 10? Sempre. Só que na vida real não é assim. Então olha só, o que acontece, tá? Vamos apagar isso aqui, tá? Agora nós vamos fazer vida real. Como é que é a vida real, tá? Na vida real, tu nunca cai com velocidade constante. Por quê? Vamos analisar 3 situações, tá? Primeira situação, o início da queda. Imagina que eu subi no alto de um prédio, peguei um corpo, vou abandonar o corpo. A velocidade inicial vale 0. O que tu acabou de ver? Cara, a resistência do ar depende da velocidade. Então, se a velocidade inicial vale 0, a força de resistência do ar neste momento vale 0, né? Então, qual é a força que vai puxar o corpo para baixo? O peso. Então, neste momento, a força resultante é o peso. Vai preenchendo o desenho aí, tá? Qualquer coisa dá pause e copia. Se a força resultante é o peso, a aceleração dele é a gravidade. Show! Aí ele começa a cair. Conforme ele começa a cair, a velocidade dele vai aumentando por causa da gravidade. Só que conforme a velocidade vai aumentando, gurizada, começa a aparecer a resistência do ar. E a resistência do ar vai ser contrária ao peso. Então nós vamos ter uma segunda situação, que o corpo está aqui, ele não está mais parado, ele já tem velocidade. Então, o peso continua agindo, o peso não vai mudar, né, gente?
porque o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Tu não está mudando nem a massa nem a gravidade. Só que neste momento agora, olha só, a velocidade dele é diferente de zero, ele está descendo. Se a velocidade dele é diferente de zero, o que ele já tem? Resistência do ar. Então agora a força de resistência do ar é diferente de zero. Ela já existe. Só que como a velocidade é pequena, ela não está grande ainda, ela não consegue igualar o peso ainda. Então a força de resistência do ar, ela está começando a aumentar, ela está aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Essa aqui é a força de resistência do ar. Então, neste momento, continua existindo força resultante? Sim. Quem que é a força resultante agora, gente? A força resultante agora é o peso menos a força de resistência do ar, certo? Então, olha só. A aceleração neste momento é menor do que a gravidade, porque a força resultante está diminuindo. Então, o corpo desce e a aceleração dele vai diminuindo. O que quer dizer aceleração diminuir? Não quer dizer que a velocidade vai diminuir, né, pessoal? Quer dizer que a velocidade continua aumentando, mas ela vai aumentando cada vez menos. Tipo assim, ó, aqui a aceleração era 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a aceleração, sei lá, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado, vai ser menos que 10. Então, a velocidade continua aumentando, mas ela está aumentando cada vez menos. E aí, depois eu vou montar o gráfico, tá? O gráfico é sempre bom. E aí, o que acontece, tá? Ele continua caindo e aí chega naquela terceira situação que todos os corpos que caem na Terra chegam, que é a velocidade constante. O peso continua agindo sempre do mesmo tamanho, sempre igual. Como a velocidade foi aumentando, a força de resistência do ar aumentou tanto que ficou igual ao peso. Neste momento, a força de resistência do ar, a força de resistência do ar em módulo e o peso em módulo são iguais. Nesse momento, quando os dois se igualaram, quanto que vai valer a força resultante? Zero. Se a força resultante vale zero, o corpo entra em MRU. A partir desse momento, a aceleração dele vale zero. Então, ele entra em MRU. Como que as questões vão chamar isso? Vocês vão ver no Enem, na URGS. Isso se chama, anota aí, velocidade terminal ou limite. Velocidade terminal ou limite. É a última velocidade que o corpo chega. Ele não consegue aumentar mais que isso. A partir desse momento, ele vai ficar com essa velocidade para sempre até ele bater no chão. Então, todo corpo na Terra atinge velocidade terminal ou limite. Dependendo da forma aerodinâmica do corpo, umas vão ser maiores, outras vão ser menores. Então, olha só. Como que fica o gráfico VT? O gráfico VT é totalmente diferente dos gráficos que a gente estuda, porque é vida real. E na vida real, tu não consegue fazer um MRUV perfeito, que a aceleração é constante. Então, olha só. A velocidade parte do repouso, né? E aí o que acontece? Ela começa a aumentar por causa dessa gravidade 10. Só que como a aceleração vai diminuindo, ela vai aumentando cada vez menos. Então, ó, no início ela aumenta muito, depois ela vai aumentando menos, até que ela fica constante. Esse é o gráfico real de um movimento que cai na Terra. Esse gráfico já caiu no Enem. O que é isso aqui, ó? O que é esse valor aqui, ó? Esse valor aqui, que é quando a velocidade ficou constante, é aquilo que eu estava mostrando para vocês, é a velocidade limite. É a última velocidade que o corpo vai ter. A partir deste ponto aqui, o peso e a resistência do ar se igualaram. Então, nesse gráfico aqui, mais ou menos, ó, só para ilustrar, não precisa copiar isso no gráfico, tá? Isso aqui seria a situação 1 ali que eu mostrei, mais ou menos aqui seria a situação 2, tá vendo? Aqui, ó, a velocidade continua aumentando, isso é muito importante de entender. É difícil esse conceito, né? A aceleração está diminuindo, então a velocidade está diminuindo. Não, se a aceleração está diminuindo, a velocidade continua aumentando, mas ela não vai aumentar tanto quanto ela estava aumentando. E aí o que acontece? Tá vendo? Ela continua aumentando, só que ela vai aumentando cada vez menos até que ela fica constante. Tá? Isso aqui vai ser bem importante para resolver uma questão do Enem e uma questão da URGS que vão aparecer mais adiante. Beleza? Qualquer dúvida me pede aí. Abraço, bom estudo, tamo junto, gurizada.